forçar um pouquinho aqui a visão. Forçar a visão aqui na cara dura. Eu tenho coragem de ler um bocado de versículo. Coragem. Glória a Deus, irmãos. Eu fico aqui feliz, assim, regozijado com algumas coisas. Tem coisas tão simples, que para algumas pessoas pode ser até besta, assim, nada demais, né? Mas às vezes eu tô aqui louvando, né? Aí a gente se concentra, tá, adora, assim. Mas como eu tô de frente para vocês, eu vejo. Aí eu vejo alguns rostos, assim, tão concentrados no louvor, meu Deus. Você vê que a música tá ali entrando e a pessoa parece que tá em uma conexão, velho. Eu vejo as pessoas assim, algumas mais tímidas, algumas mais... Mas tem umas que estão ali, parece que já tá no céu, véio. Só tá ali o corpo. E eu fico daqui vendo assim, aquilo contagia a gente aqui, né? Fica assim, poxa, quero sentir o que ele tá sentindo, porque tá sentindo alguma coisa que eu vejo, né? O casal aí tava na unção, viu? Tava ali adorando mesmo, assim. E a música tem esse poder, né, de mexer com a gente, assim, de nos trazer uma energia, uma força para se aproximar mais de Deus. Eu relutei durante muito tempo a orar com algum fundo musical ou com alguma música, porque eu ficava com medo de ser, assim, emocionalismo, né? Se, poxa Deus, eu não... Porque quando eu boto a música eu sinto uma emoção, não sei o que. Se eu ficar orando assim, não vai ser legal, porque eu acho que vai ser carne, vai ser emoção, não vai ser nada. Só que depois eu vi algumas passagens bíblicas quando o profeta mesmo disse, me traz aí um músico, vai. E aí o rapaz toca um instrumento e o Espírito de Deus se apodera dele. E eu vi que na verdade a música tem essa função mesmo, de chamar para mais próximo ainda a presença do Espírito de Deus. Então não teria problema em realmente você orar com um fundo musical, com alguma música que te emocione, que mexe com você, porque isso é bíblico. A música traz, de alguma forma, faz com que você acredite mais, que você se movimente mais dentro de você mesmo e acredite que Deus está ali. Porque a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É necessário que a gente entre com confiança no trono da graça. Recentemente estava conversando com o Rogério, né, sobre a Bíblia, aí já viu, né? Eu falo como que ele também fala. Se não vigiar, a gente vira a vigília todo dia. E a gente aí lendo uma passagem lá de João, de 1 João, onde falando assim, amado, se teu coração te condena, né? Maior é Deus do que o seu coração. Mas se o seu coração não te condena, você tem confiança diante de Deus e sabe que tudo aquilo que você está pedindo, você vai receber, porque você não duvida, porque o seu coração tem paz com Deus. Amém? Então tenha paz com Deus, esteja em paz, pratique o que é bom e você vai ter o louvor da parte de Deus. Amém? Lucas capítulo 5, a partir do verso 17, vai dizer o seguinte: e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estava ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude ou o poder do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, eles subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram a cama até o meio, uma cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Amém? Só até aí mesmo. Nesse texto tem algumas lições valiosas que a gente pode aprender hoje juntos. Mas deixa eu narrar um pouquinho da história de Jesus até chegar aqui. Jesus, ele fez alguns sinais, alguns prodígios antes disso aqui. Jesus, ele, ao entrar em algumas cidades, ele via algumas pessoas e curava muitas delas. Em alguns lugares até todas. Em alguns ele não curava, porque dizia que não tinha nem fé naquele lugar. Reparem que Jesus deixava de fazer alguns milagres porque via que aquele povo não tinha fé. Agora, tem pessoas que mesmo sem fé Jesus curava. Que coisa estranha, né? Tem lugares que Jesus fala assim, não, Jesus não fez muitos sinais ali porque eles não creram.
Aí Jesus saiu da aldeia porque alguns lugares as pessoas não tinham fé, não creem. Então Jesus, ele não operou ali muitos sinais. Mas tem vários exemplos na Bíblia, não só de Jesus como dos apóstolos, onde na verdade pessoas não tinham fé e mesmo assim eram curadas. Um dos exemplos mais famosos é daquele homem que leva o filho endemoniado para ser curado pelos apóstolos, e os apóstolos nenhum consegue curar aquele menino. E quando Jesus desce e se aproxima do homem, o homem pede e roga a ele para que curasse o filho. E Jesus pergunta: você crê que eu posso fazer isso? E o homem diz assim: eu creio. Mas logo em seguida ele fala aquilo que nós deveríamos falar, a verdade. Me ajuda na minha incredulidade. Eu não sei se você entendeu ainda. Tem milagres que só vai acontecer na sua vida quando você abrir o jogo para Deus. Não adianta você falar se no seu coração não é isso que está pulsando, se não é isso que está vibrando como uma fé, que a fé é a certeza das coisas, né? Não adianta. Quando aquele homem disse assim: eu creio, eu vou fazer uma conjectura ali, que se ele para ali eu acho que não ia acontecer nada. Mas ele continuou: me ajuda na minha incredulidade. Ele falou a verdade depois, porque na verdade ele não estava crendo nada. Como é que ele vai crer? Os apóstolos, que eram considerados também os que curavam, passou, não curou. Ele achou que só era mais uns aproveitadores que tinham muito naquela época. Chega diante de Jesus, a última oportunidade dele, ele falou o que tinha que falar. Um pai desesperado: eu creio, eu creio, eu creio. Quantas vezes a gente fala isso aqui dentro da igreja, né? Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Eu creio, mas sua boca está proferindo palavras que não estão realmente no seu coração. Talvez hoje seja uma noite de você e eu refletirmos e dizer assim: Deus, me ajuda na minha incredulidade, Deus. Me ajuda na minha falta de fé, porque é mais bonito, é mais honesto quando você chega diante de Deus e mostra quem você é, porque Ele já sabe. Então não adianta você tentar enganar. É por isso que eu citei aquele texto. Ele diz: olha, se o seu coração está te condenando, pior a Deus, porque Ele é muito maior que o seu coração. Se você dentro de si sabe que você está em pecado, se você dentro de você mesmo não acredita no milagre, se você dentro de você mesmo sabe que não vai dar certo do jeito que você está imaginando, você acha que Deus não vai saber? Por isso o texto fala: não, seu coração está te condenando. Imagina Deus que conhece, que é maior que o seu coração. E aí ele vai na sequência dizendo: não, mas agora se Ele não te condena, aí você tem certeza. Aí você dobra o seu joelho, ora, pede, crê e acontece, porque você não tem dúvida, você sabe quem é você diante de Deus. Você não é perfeito. Você está em um corpo imperfeito. Você está em um grande hospital. Você só vai receber alta quando Jesus voltar. O seu corpo não presta. Tanto não presta que ele vai ser trocado, né? Olha, vai revestir o seu corpo em um corpo incorruptível. Ou seja, vai investir de novo, porque esse aqui já era. Não dá. Quando a gente se aproxima de Deus e admite quem nós somos, as coisas mudam. Mas voltando aqui para o texto, Jesus lá no livro de Mateus, seu capítulo 5 até o capítulo 7, é chamado de Sermão da Montanha ou Sermão do Monte por alguns. Jesus ele encerra ali no capítulo 7 com os discursos, e as pessoas ficam admiradas com tamanha inteligência, tamanha sabedoria, e fala assim: olha, esse aí realmente é um mestre mesmo, porque ele não fala como os outros, ele fala como quem tem autoridade. Aí chega no capítulo 8 de Mateus, vai dizer que Jesus, ao descer do monte, encontra ali um leproso, e grande multidão o seguia. Jesus cura aquele leproso e diz: vai, apresenta-te ao sacerdote. É ele que vai te dar o aval, é ele que vai dizer se você está limpo ou não. Vai lá, segue a lei. Olha, não conta para ninguém não. Mas já tinha uma grande multidão. E o leproso não conseguiu conter a emoção e saiu falando para todo mundo, né? Fui curado, fui curado, fui curado. Se apresentou, mas foi curado e saiu divulgando para todo mundo. Jesus já sabia disso, mas ele pediu: não conta para ninguém não. Só que eu começo a parar para imaginar Jesus falando isso: não conta para ninguém. Mas depois no próprio evangelho ele vai ensinar: poxa, o leproso foi curado, tinha uma grande multidão que seguia ele quando ele desceu do monte e viu aquela cura. Como esconder aquilo? E eu lembro de um texto na Bíblia onde fala, trazer para os nossos tempos para ficar um pouco mais fácil.
não se coloca uma vela debaixo da cama, mas você coloca a vela no centro das pessoas para que ilumine todas as pessoas que estão próximas de você. Não se pode esconder uma cidade que foi construída em um monte em cima, porque quem passar embaixo, quando olhar, não vai ter como esconder aquela cidade. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e façam o mais importante de tudo: glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É para isso que a gente tem que praticar as boas obras. E o leproso saiu espalhando e a multidão já sabia. Pronto, Jesus ficou super famoso. Jesus agora vai entrar em uma aldeia, está em uma casa lá ensinando. Quem ficou sabendo da história? Esses amigos aqui. São 4 amigos, né? 4 amigos ficaram sabendo da história. Olha, rapaz, o cara curou um leproso. Nunca mais se ouviu falar disso. Desde o tempo de Elias e Eliseu. Olha quantos anos se passaram. Tem um profeta na terra. O homem curou um leproso. Estão dizendo por aí que ele também ressuscita mortos. Vamos lá? Eu imagino aquele amigo lá paralítico, coração vibrando, mas ao mesmo tempo o mesmo medo que eu e você sente quando a gente tem uma esperança em Deus, porque nós somos tão falhos que a gente quer acreditar, mas a nossa carne empurra para a dúvida. Eu imagino aquele paralítico na proposta dos amigos: vamos lá, a gente te leva, a gente vai te levar para você ser curado. Mas eu imagino o coração dele ao mesmo tempo alegre e ao mesmo tempo temeroso, dizendo assim: mas se eu for e mais uma vez não for curado? Porque aquele povo, ele tinha fé, eles procuravam muitas pessoas. E eu acredito muito que aqueles amigos daquele paralítico devem ter encontrado as outras pessoas que se diziam profetas, curandeiros, tentado alguma coisa. Era comum naquele tempo videntes, profetas, pessoas que se diziam ser o próprio Messias. Muitas pessoas apareceram antes de Jesus. Eu imagino o coração dele ardendo ali: eu posso ser curado. E a carne dizendo: não vai dar certo. Poxa, é tão triste quando a gente fica pensando assim, né? Mas eu vejo na história desse paralítico a minha e a sua história. Eu vou na igreja, que eu vou naquele culto hoje, eu vou dar tudo de mim, eu vou orar, eu vou clamar, Deus vai me ouvir. E antes de você chegar aqui mesmo, você pensa assim: não mereço, Deus não vai me ouvir não, porque eu fiz isso ontem, eu olhei para aquilo hoje, eu compreendi, eu fiz alguma coisa que... Você começa a fazer o trabalho do diabo, que é acusador. Você mesmo se sabota, sabia disso? Poxa, não, Deus vai me curar. Hoje eu vou lá que eu vou ouvir uma palavra e Deus vai me curar. Eu vou sair de lá renovado. Mas no meio do caminho, a sua consciência: não, mas acho que não vai ser tudo isso não. Eu acho que eu vou sair, eu vou entrar, vou sair do mesmo jeito. Não tem muito jeito para mim não. Tô há tantos anos, não muda nada. Não tem jeito. Eu acredito que o paralítico estava assim, né? Tô tantos anos assim. Mas eu quero falar hoje também um pouco sobre as suas e as minhas amizades, porque em um momento de dúvida, quem está do seu lado pode te ajudar muito. O irmão falando aqui sobre o amor, diz: filhinha, vamos amar, amemos uns aos outros, não de boca, mas de ações. Se não fosse aqueles 4 amigos do paralítico. Às vezes nós nos fechamos e achamos que ninguém presta, e aí a gente começa a se fechar. Não tem nenhuma amizade que presta, todo mundo falso, todo mundo fofoqueiro e tal. E às vezes nós deixamos de ser ajudados por um detalhe que a gente esquece todos os dias. A gente lê na Bíblia, a gente já viu pregações, mas a gente esquece todo dia: você não é um corpo sozinho. Você é um membro do corpo. Membro não funciona sozinho. Olha o mistério dos amigos aí também. Se eu arrancar meu braço e jogar ele ali, ele não vai se mexer, não vai servir para nada. Porque um membro fora do corpo não tem vida. Uma pessoa sem amigos não vai ter vida. Mas ei, por que você quer tanto que seu amigo seja perfeito se você mesmo não é? A Bíblia diz assim: suportai-vos uns aos outros. Que palavra forte.
É porque, meu irmão, é difícil. Tem naturezas que é difícil mesmo. Mas nós, como seres humanos, sempre temos a mania de achar que a nossa natureza é a certa. A gente não para analisar que talvez em muitas ocasiões a nossa natureza esteja errada. Parece que somente nós temos a razão. Parece que é assim, né? Não, o jeito é esse, o jeito é aquele, e as outras pessoas sempre são erradas. Aí Jesus fala sobre isso: rapaz, eu tive nu, você não me vestiu; tive preso, você não me visitou; tive fome, você não me deu de comida. Quando a gente fez isso, Jesus, todas as vezes que você deixa de fazer para um pequenino, você também deixa de fazer para mim. Quando você destrata um pequenino, você destrata a mim também. Nós somos membros e juntos nós formamos um corpo. Tem briga? Tem. Fazer o quê? Você acha que a palavra está escrita à toa? É suportai-vos uns aos outros. Meu irmão, para falar suportar, porque o negócio vai ficar estreito. Vai ter gente que você vai se irritar mesmo. Meu Deus, não. Só que o amor de Deus, que Ele derramou no nosso coração através do Espírito Santo, Ele tem que superar essas coisas. As pessoas confundem muito, porque não existe igualdade entre a justiça de Deus e o amor. O amor de Deus é maior do que a justiça dele. Parece que não, mas isso é Bíblia. Porque a Bíblia diz, Efésios 2, 9 e 10, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não é de vós, é dom de Deus. Não vem pela sua força, não vem pelas suas obras. E por que não vem, Fábio? Para que eu e você não nos gloriemos. Eu sou salvo porque eu faço isso, porque eu dizimo, porque eu oferto, porque eu faço isso. Não, a graça é um favor imerecido. Se fosse pela lei, somente pela lei, eu e você já estávamos perdidos, porque ninguém consegue cumprir ela. Ei, Elias, Eliseu, Paulo, Mateus, todos que estiveram na Bíblia aí, ninguém conseguiu ser 100%. Paulo chega a dizer: ei, você que está querendo se ligar na lei, destituídos estão da graça de Deus. Vocês que procuram se gloriar na lei estão afastados da graça. O amor de Deus, ele consegue superar isso, porque pela lei eu e você merecemos ser condenados. Que justiça tem em mim? Mas o amor de Deus foi manifesto quando a carne esteve aqui. O Espírito se fez carne. Quando Deus, ele quer ter a convicção que você entendeu que Ele te ama, Ele deixa escrito. Paulo, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus, ele tem esse amor especial. Só que você, como membro, você precisa estar junto com outros membros para formar o corpo. Não tem como seu braço sair andando sozinho. Não tem como sua perna sair andando sozinha. Você precisa estar ligado em um corpo. E onde o mais sublime de tudo é a cabeça. E a cabeça é Cristo. E a cabeça é que vê tudo e olha. Mas às vezes tem membros, né, como nós, que parece que a cabeça está aqui olhando para esse caminho e o seu corpo está fazendo assim, ó. Mas a cabeça está direcionando para frente, você está querendo ir para o lado. A cabeça é Cristo, Ele está dizendo: bora, segue aqui em frente. Mas você, como membro, um braço desajeitado, está querendo ir para o lado de cá, está puxando, está querendo ir, desobedecendo a Cristo. Você precisa de amigos, ainda que você ache que não seja amigos. O ser humano, ele é sociável. Ele precisa de pessoas para conversar. Ele precisa de pessoas para desabafar. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente se decepciona, mas em algum lugar, cada um de nós, se orarmos e buscarmos, Deus vai levantar alguém para ser um refúgio para você. Nem tudo está perdido. Alguém vai ser fiel à sua amizade. Muitos vão falhar, mas nem todo joelho se dobrou a Baal, não, meu irmão. Às vezes um falha com o outro, mas aquele que falhou com o outro já não vai falhar com aquele. Questões de afinidade acontecem. Mas não desista de ter amigos.
Não desista de ter irmãos no Evangelho, porque você não vai sobreviver sozinho. Se aquele paralítico não tivesse aqueles amigos para poder levar ele para ser curado, ele ia permanecer da mesma forma. E agora eu coloco a mim e você como aquele paralítico, para que você entenda o seguinte: ele foi levado, mas não somente foi curado, ele foi salvo, e ele foi salvo graças aos amigos que o levaram. Você sabia que você, ao abrir sua boca santa e evangelizar lá fora, você pode estar tirando uma alma do inferno e trazer para a salvação? Você sabia que você, pequenino do jeito que é, nas mãos de Deus pode ser muito mais poderoso, não por causa de você mesmo, mas pelo aquele que habita dentro de você, porque ele diz: sem mim nada podeis fazer. Mas você e eu não estamos sozinhos, nós estamos como morada do Espírito Santo. Nós não somos só, nós não somos qualquer pessoa, nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos do Rei. Quando aqueles 4 amigos, sabendo da fama de Jesus, eles vão levar aquele paralítico para ser curado. Eu tenho certeza, irmãos, porque senão a palavra ia dizer: eles não tinham a menor ideia que aquele paralítico ainda ia receber de quebra a salvação. Eles só queriam que curasse o rapaz. Eles levaram para ser curados. Eles não entendiam, não estava revelado ainda direito para o povo. Eles não sabiam que Jesus estava ali de uma certa forma ali para poder salvar a vida eterna. Mesmo escrito na lei, estava oculto para muitas pessoas. Foi difícil para muitos deles entenderem. É por isso que Jesus chamou aquele time improvável dos 12, para poder colocar a mensagem no povo. Ele disse: não, eu não vim, por enquanto, eu não vim para outras pessoas, não. Eu só vim para as ovelhas aqui, ó, desgarradas de Israel. Eu vim para os doentes aqui de Israel. Eu vim para eles. Depois Jesus mandou para a gente, mas primeiro foi para eles. Eles não entendiam ainda. Então aqueles amigos só sabiam no seu coração: tem um homem aí que curou um leproso, fez tantas coisas aí, vamos lá. Ele vê uma dificuldade para poder colocar aquele paralítico diante de Jesus. Pô, imagine, você sabe que tem uma pessoa que faz curas maravilhosas, que ressuscita morto. Você imagina aí que pastor André um dia, em nome de Jesus, aqui vai estar ressuscitando morto se precisar. Eu espero que ninguém morra, mas que a unção aí venha sobre as nossas vidas, né? E a gente possa ressuscitar morto, curar os enfermos, fazer umas maravilhas nesse lugar aqui. Imagine se o pessoal souber que essa igreja aqui está fazendo milagres extraordinários. Vai ter lugar para sentar? Vai ser fila por tudo que é lado aí. Quando souberam de Jesus foi assim: não, temos que ir lá. Imagine a multidão que já estava ali, que desceu um lugar de gente seguindo. Imagine ali a multidão que estava. Uma pequena casa, um pequeno lugar, uma multidão de pessoas, todos querendo ouvir, todos querendo ser curados. Mas eu falo da importância dos amigos. Aqueles 4 amigos, eles podiam pensar assim: tá impossível entrar ali, porque o paralítico não tinha o que fazer. E às vezes eu e você estamos aqui assim, como paralíticos espirituais. Nós não sabemos o que vamos fazer, e aí ficamos atônitos, não nos movemos, ficamos sem saber o que fazer. Mas aí pode ter um amigo, uma amiga, que vai dizer para você: não desista, eu estou do seu lado. Eu posso até ser falho, mas eu estou com você. Eu posso até ter te magoado, ter te ofendido, mas eu estou com você. Você é meu irmão, você é minha irmã, porque nós somos filhos de Deus. E aquela dificuldade toda para entrar, e os amigos bolaram uma ideia: não vou desistir. Quem sabe o paralítico no seu coração já, e transmitindo através dos seus lábios, falava: ei, deixa para lá, tem muita gente, não dá para entrar. Tem muita gente, não dá para entrar. Vê aí, pastor. Muitas pessoas e não dá para entrar. Mas os amigos não desistiram. Olharam para um lado, olharam para o outro, ficaram pensando em alguma ideia. Não, a gente tem que dar um jeito, porque eu sei que se você entrar, você vai ser curado. Não é qualquer um que está lá, não. Ele cura mesmo de verdade. Se você soubesse
quem é o Deus que você serve. Você entrar na casa do Senhor, você entrar no seu quarto em oração, você entrar em qualquer lugar, mas você ia adorar em espírito, você ia clamar com tanta vontade, com tanta verdade, porque você ia ter certeza que quem estava ali é o Filho do Todo-Poderoso. Aqueles amigos olharam e: não, eu sei. Imagina se você tem essa certeza no seu coração: não, eu sei, porque se eu entrar ali, eu vou ser curado. Começa a ter certeza dentro do seu coração. Começa também a dar ouvidos aos seus amigos de verdade, que estão dizendo para você: ei, Deus é contigo. Está falhando? Se arrepende. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Começa a ouvir o teu amigo: vamos orar mais. Começa a valorizar aquele que te chama para jejuar. Começa a valorizar aquele que te chama para poder orar. Começa a valorizar aquele que até critica as coisas que você assiste, ou que você fala, porque se está na Bíblia é verdade. É porque a gente está tão mal acostumado que está fazendo o evangelho ficar de qualquer jeito. Mas tem gente ainda que está querendo se santificar mais. Começa a valorizar as vozes que vier da parte de Deus. Você tem um Espírito Santo dentro de você. Você já sabe identificar isso. E eles bolaram um jeito e começaram. Levantaram o paralítico, desceram pelaquela telhazinha dele lá, o telhadinho dele, bem no meio. Olha o esforço dos amigos, amigos de verdade, que se importam com a cura de uma pessoa doente. Eles colocaram ali diante de Jesus. E Jesus fala para ele: olha, os teus pecados estão perdoados. As pessoas, aqueles doutores da lei, ficaram indignados, porque eles sabiam que só quem pode perdoar pecados é Deus. E ainda aquele que nega que Jesus é Deus. Jesus não se fez igual a Deus, Jesus é Deus, Deus em carne. Eles não entenderam o mistério. Como pode? Somente Deus pode perdoar os pecados. E eles fizeram uma pergunta que o mundo está aí perguntando até hoje: quem é este aí que está dizendo blasfêmia? Quem é esse aí que perdoa o pecado? Até hoje muita gente se pergunta quem é Jesus. Mas nós temos a resposta de quem é Jesus, não somente no nosso coração, mas através das Escrituras. Jesus é aquele de quem está escrito: um menino nos nasceu, um príncipe se nos deu. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Jesus é aquele de quem está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Ele era Deus. Jesus é aquele de que os anjos dão testemunho. Jesus é aquele que o próprio Pai diz assim: ei, este é o meu Filho amado, em quem minha alma compraz. Jesus é o Filho do Todo-Poderoso. Jesus é aquele de quem Isaías falou: levantai, ó portas, a vossa cabeça, levantai, ó entradas eternas, porque vem aí o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É Jesus, é o Rei da Glória. A pergunta para aqueles fariseus, para aqueles doutores da lei é essa: é o Rei da Glória que estava ali. É o Todo-Poderoso Filho de Deus. É a imagem exata do nosso Deus, porque Deus, Ele é Espírito invisível, mas a parte visível que pode ser manifesta de Deus está no seu Filho, o que a Bíblia diz em Colossenses 2:9: toda a plenitude da divindade, ou seja, toda a onipresença, toda a onipotência, toda a onisciência habita corporalmente no corpo de Jesus. É esse é Jesus. Esse responde às perguntas daqueles doutores da lei, o Rei da Glória. É tão lindo quando eles personificam as portas dos muros de Israel e diz: olha, levantai, ó portas das vossas cabeças. Sabe, está dizendo, irmãos, alarga, essas portas estão muito curtas, porque Ele é todo poderoso, Ele é gigantesco, Ele não tem como passar nessa portinha e não alarga. Abre a porta do seu coração, abre a porta do seu entendimento, porque vem aí o Rei da Glória para a sua vida. Abre o seu coração, abre o seu entendimento, porque o Santo dos
Santos está nesse lugar, dizendo: ei, levanta a vossa cabeça, para de se sentir humilhado, para de se sentir humilhada, porque o Rei da Glória chegou, o Rei da Glória é eterno. O Rei da Glória chegou. Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Agora cabe a mim e a você descobrir qual vai ser o propósito individual, porque o coletivo a gente sabe. Ele vai vir buscar a igreja. Ele vai vir buscar a noiva santa, imaculada, pura. Ele vai vir buscar, ele prometeu. A promessa de Jesus é tão linda, sabe por quê? Nós, como igreja, sendo noiva de Deus, Ele disse para a gente não turbar o nosso coração, porque Ele vai até o Pai só para preparar moradas. Sabe o que isso significa, irmãos? Porque era naqueles casamentos daquela época, era assim: compromisso entre os pais do noivo e noiva, oficializavam as coisas, depois o noivo ia providenciar a morada, e o pai do noivo providenciava essas moradas. O pai do noivo já providenciou lá em cima a morada. Depois de um ano, o noivo voltava com a casa prontinha. Eu não sei o ano que ele vai voltar, mas eu sei que a casa está sendo preparada. E ele vai voltar, porque ele é fiel. Ele é fiel à noiva dele. Ele é fiel à igreja dele. E ainda que eu seja falho, e ainda que você olhe para mim, e olhe para todos os irmãos, e vejam falhas em nós, eu digo: naquele Todo-Poderoso não há falha. A promessa não é minha, a promessa veio dele. Por isso, levantai, ó portas, a vossa cabeça. Levantai, ó entradas eternas. Ei, ergue a sua cabeça, porque Deus, Ele é seu Pai, e a herança é para mim e para você. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Glória.